reino é o texto mais perigoso que existe. Porque inimigo, ele quer lutar contra alguém bem armado. Vai fazer de tudo para que você pode até. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia! Até colocar a armadura, mas alguma peça dela vai estar torta. Deus eterno. Como diz a primeira marca, teve momentos que eu achei que eu estava bem armadurado. Eu gosto de boxe. Gosto de boxe? Não gosto de boxe, eu sou fã do boxe, sabe? Eu lutei muitos anos. E o boxe é um esporte muito louco, porque você fica fixo aqui e você só toma e vai. A defesa é o melhor ataque. Isso tem tudo a ver com o evangelho, porque Jesus nunca falou para me levantar a mão, mas só ficar quietinho. Jesus nunca falou levantar, fica quieto aí. Eita, Deus. Morre, né? Morre. Fica de boinha, deixa de bater, irmão. Mal sabe ele que as pedras que estão tacando em você está fazendo com que você veja a glória de Deus. A única forma de ver a glória de Deus é sendo atacado. Aleluia. Aconteceu algumas coisas no meu ministério. Eu tive que retroceder, como eu disse, eu fiquei devendo 28 mil. Eu fiquei devendo 28 mil por culpa minha, não foi por culpa de ninguém. Por quê? Porque eu sou barbeiro e a minha barbearia fica centralizada dentro da igreja. Então, se eu fechasse a igreja, eu também ficava desempregado. Então, eu fui empurrando com a barriga. No final das contas, mas Deus é tão bom que o dono do estabelecimento falou assim: paga o dia que você puder, fique E aí, quando chegar lá na frente, ele falou para mim: quando chegar lá na frente, quando eu ver que você está se esforçando para pagar, aí eu vou eliminar sua dívida. Eu não vou pôr o seu nome no Serasa, né? Eu só quero ver seu compromisso comigo. Não é nem com o dinheiro, é comigo. Olha o que Deus faz, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra aletheia é a palavra mais séria da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Você sabe o que é aletheia? Aletheia no grego significa verdade. Conhecereis a aletheia e a aletheia vos libertará. Que aletheia ele está falando? Que aletheia? A aletheia do meu irmão do lado? A aletheia do mundo? A aletheia que eu escondo aqui. Abre a tua Bíblia em Efésios 6:10. Vamos lá, vamos para o campo de batalha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deixa ela aberta aí, que eu vou ser bem didático. Deixa aberto em Efésios 6:10. Nós vamos estudar esse texto todinho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha, você deve estar estranhando eu chamar o pastor de bispo. Eu nem conheço, nunca vi ele na minha vida. Eu nem quem ele é. Como eu disse, eu vim para cá com uma missão. E a missão foi dizer para você que hoje Deus está te separando ao episcopado. Glória a Deus. Ó, chora não. Chora não. Segura esse choro, engole um pouquinho. Quem é o seu maior intercessor aqui? Pastor, é minha esposa. Se eu estiver falando alguma coisa, eu estou falando diante dos anjos, diante dos homens Glória a Deus. e diante dos demônios. Porque eu tenho autoridade como ministro da palavra dos três infiernos. Se alguém aqui tiver desacreditado no que está saindo da minha boca, ora aí. Glória a Deus. Se Deus falar para você, mesmo que você está mentindo, eu vou acabar. Não recebe, porque hoje Deus está te separando. Aleluia, Jesus. Eu vou voltar aqui para te ungir com Deus. Quando eu entrei aqui, Deus começou a falar daquela irmã que eu ainda comentei com a Ilha. Começou a falar dela. E Deus está dando uma responsabilidade muito grande para ela. Seja obediente ao que sair da boca dessa mulher, porque Deus está usando ela Glória para a Deus. ser instrumento de correção aqui dentro. Glória a Deus. E ela vai ver coisas que ela não imaginava ver.
coisas boas e coisas ruins. Mas é de Deus. Lembrando, irmão, que eu não estou aqui para te emocionar. Eu sou um estudante de psicologia, estou entrando no 3º semestre. A minha esposa é psicopedagoga e é uma coisa que a gente já entende que esse clima aqui já é um clima que, se nós não tivermos cuidado, a gente coloca o que quiser na cabeça da gente. Então, não esquece isso aí, porque na minha parte você não vai ver isso aí. Sou bem centrado no que eu falo. Glória a Deus. Davi, ele entra numa batalha que não era dele. Ele enfrenta um gigante. O que muitos não sabem é que Davi tinha uma especialidade. Que especialidade era essa? Ele era um fundibulário. Talvez você nunca ouviu falar essa palavra. Mas fundibulário é um especialista em utilizar a funda, aquela ferramenta que ele usou. Aquilo era uma arma de combate, aquilo era uma arma de batalha. Se você estudar, você vai descobrir que no campo de batalha os fundibulários ficavam atrás dos arqueiros. Eles ficavam girando e jogavam as pedras. E ali o inimigo ia recuando, e nesse recuar, os arqueiros também soltavam as flechas. Metade do exército do inimigo já caía por ali. E aí depois, a falange armada ia para o campo de batalha. Era uma estratégia. Então Davi, ele não era do exército, mas ele tinha essa especialidade. E aí, ele era marrento. Você vê que no texto ele é bem marrento. E o interessante é que a amarreza dele é voltada para a glória. Ele fala: não mexe com meu Deus, não, está mexendo com o povo santo de Deus? Que é isso? E ele, na confiança no Deus que ele servia, essa confiança não permitia olhar o tamanho do gigante. Glória a Deus. Essa confiança não permitia ele observar a derrota. Essa confiança não lhe permitiu o medo fluir no teu espírito. Glória a Jesus. Essa confiança não deixou com que ele voltasse atrás. Amém. Mas o exército de Saul, todos eles estavam com medo do gigante. Quantos líderes espirituais querem ser gigantes? E mal sabes que o termo gigante, poética e filosoficamente falando, representa arrogância. Porque o gigante, ele veio na tua valentia, ele veio na tua arrogância, ele veio naquilo que ele mais sabia fazer. Ele usava bem o instrumento, ele tinha também, se não me engano, um escudeiro que ficava à frente dele, que ele governava aquele escudeiro. O escudeiro ficava meio que de frente, ele era treinado para bloquear os golpes do inimigo, enquanto ele, presta bem atenção nisso aqui, enquanto o gigante estava com a sua espada. Só tem um segredo. E aqui eu estou falando da igreja. Glória a Deus. Não é eu e você, da igreja. Davi, ele era especialista em lutar de longe, enquanto o gigante era especialista em lutar de perto. Então o gigante fala assim: vem cá, por acaso eu sou algum cachorro? E Davi pegou as madeirinhas, né? Por acaso eu sou algum cachorro para você vir com esse pedaço de pau? Venha cá. O diabo está dizendo para você: vem aqui. O inimigo da igreja está dizendo: venha cá. Vem lutar comigo. Se você inventar, como muitos fazem aí, se você ficar inventando de lutar corpo a corpo com o diabo, você perde. Porque ele é especialista em luta. Todas as técnicas de luta, o diabo é bom em usar. Por isso você vê muito crente derrotado. É muito comum você ver crente lá, aleluia, gritando e saltitando, no outro dia está cabisbaixo. Por quê? Não sabe lutar. Não é especialista em alguma coisa. E Deus, ele é existencialista. Esse negócio
Eles leem o texto que Paulo fala, mas ele pode a mão e dá contra. Meu irmão, o que Deus está falando é o seguinte: cada peça do meu corpo é individualizada. Está concentrado aqui no córtex frontal, no cérebro. Ele que manda. E quem é a cabeça da igreja mesmo? É Jesus. É ele que fala: mão direita, pega aqui. Mão esquerda, pega lá. Que é a adoração, o sistema nervoso central da igreja é estar na presença, é estar fixado a receber comando de Deus. Não é o que você quer. A verdade é Jesus. Eu conheço, irmão, desculpa, eu vou falar. Pode falar. Eu conheço, irmão, que aqui ensina é bonitão, e prega, e fala bonito, mas deve dinheiro pros outros, é arrogante, matador de gente, mas aqui tá todo bonito. Eu já fui assim, hoje eu não sou mais. Glória a Deus. Cristo é o cabeça da igreja, não sou eu. Ele é o cabeça, não sou eu. Eu não sou o cabeça da igreja, eu sou apenas o meio. E se Jesus falar corre, eu corro. Se Jesus falar ouve, eu ouço. Se Jesus falar fica parado, eu fico. Eu não tenho autonomia nenhuma, porque eu faço parte do corpo. E quem manda no corpo é a cabeça, é o cérebro. E Davi, ele tinha uma especialidade. Ele sabia manejar uma arma. Deixa eu te perguntar, eu quero começar te dizendo aqui, qual é a arma que você sabe manejar? Às vezes, irmão, a sua arma é o silêncio. Às vezes, meu irmão, a sua arma é o aconselhamento. Às vezes a sua arma é a imposição de mãos. Às vezes a sua arma é a oração, é a perseguição. Então, eu já quero ensinar para os pastores isso para vocês não errar como eu errei outrora. Procura entender a individualidade de cada pessoa. Não junta todo mundo dentro de um tatué e fala, é tudo igual. Não fazem isso. Individualiza cada um, cada criança. Procura descobrir a especialidade. No campo psicológico, isso chama inteligências múltiplas, do qual o cientista Howard Gardner foi o fundamentador dessa ideia. Você vê, até as pedras falam. Às vezes você está estudando coisas do mundo, às vezes você está estudando coisas seculares, e Deus está ali. Mas me falaram que não estava. Muitas vezes falaram que Deus não estava nos escritos de Platão, de Sócrates, não estava nem no bendito do Nietzsche, que é o matador de Deus, conhecido como o homem que matou Deus. Mas quando eu leio aqueles textos de Nietzsche, eu falo, Deus está aqui. Deus está aqui. Mais louco dos loucos. Mais louco dos loucos. Freud. Deus, é dessa maneira, Jesus. Psicanálise. Eu sou fã de Freud. A família dele era judia. Ele conhecia a Torá com a palma na mão. E todo o contexto gira em torno do conhecimento religioso que ele tinha. Ele não se declarava religioso, mas ele, quando eu leio Freud, eu fico indignado e falo assim, Freud identificou o pecado da igreja, mas não teve coragem de falar. E o pecado da igreja é sempre sexual, é sempre promíscuo. Sim. Aí ele fala do complexo de Édipo. Eu, nos meus dias de aconselhamento, quantas pessoas eu identifiquei com o complexo de Édipo? Meu Deus. Não faz filosofia que isso vai matar a tua fé. Não faz psicologia que vai matar a tua fé. Meu irmão, desde o dia que eu pisei na faculdade, eu fiquei mais animado. Aleluia! Cada vez que eu estudo, eu falo, eu vou continuar aqui, irmão. É o evangelho.
estratégia. O crente ele tem a síndrome da ansiedade, irmão. Eu estou vendo você tomar esse cafezinho, dá pra ligar. Glória a Deus. Você está trabalhando ali. Ele tá como se estivesse na Starbucks agora. Deve estar uma delícia isso aí, mano. Isso é bem feito. Ele segurou de um jeito como se fosse Starbucks mesmo. Pô, ele refletiu assim. Vai tomar um café. Ouvindo a palavra é muito bom, né? Isso aqui dá um ânimo no corpo e a palavra dá um ânimo no espírito. Está entendendo? Eu estou me apresentando na minha pregação. Eu estou me demonstrando. Eu estou dizendo quem eu sou por intermédio do que eu estou pregando aqui. Está entendendo? Sou livre, irmão. Os meus maiores amigos hoje não é crente, mas é um macumbeiro, é um homossexual. Meu melhor amigo me chama de Will. Precisa de alguma coisa? Olha, Will, você não veio pro curso ontem, mas eu coloquei seu nome no trabalho. Depois você dá uma lida. Não, se é o crente, eu falo assim: você não veio? Está em pecado. Você não vem por quê? Está em pecado, irmão. Tem que vir para um culto. Não vim por quê? Na verdade, eu não vim porque eu não quis mesmo. Ele não está preparado para ouvir. O crente não está preparado para ouvir isso. Eu não quis ir, não. Está entendendo como é importante tudo isso? Mas vamos voltar em Davi. Eu fico preocupado que quando eu prego, aí eu esqueço na hora de acabar o culto. Mas vai me freando aí, tá bom? E Davi, ele traçou uma estratégia. E por isso que é crente. Ele sabia que o inimigo queria ele de perto. Ele começou a rodear para deixar o inimigo tonto, para deixar o inimigo sem alvo, para mexer com o psicológico do inimigo. Você quer uma coisa que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma fica confuso. É quando você está orando em línguas. Vou te falar uma coisa. A Bíblia fala que a oração em línguas ela tem que ter uma interpretação, mas é quando é uma oração profética, quando alguém se levanta para profetizar, e aí tem que ter uma interpretação. O que muitos não entendem é que quando a maioria das pessoas aí que estão falando em línguas ali é individual, cada um. E aí o barulho é unânime, mas é a mesma coisa, se cada um fica falando no telefone aqui em voz alta, vai dar no mesmo. Então tem pessoas que não entendem isso e acaba. Mas eu quero corrigir isso aqui à luz do meu conhecimento, que falar em línguas na igreja não é pecado nenhum. Agora, se alguém se levantar profeticamente falando em línguas, tem que ter interpretação. Se não tiver, você pode mandar ficar quieto. Pode mandar aí. Alguém se levantar, porque tem todo um, né? Então falar em línguas é bênção. E falar em línguas é rodear o inimigo. Glória a Deus. Falar em línguas é deixar o inimigo tonto. Falar em línguas, irmão, eu falo assim, vem. E aí quando ele perde a noção das coisas, você taca a pedra. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Quem é a pedra? Todo mundo às vezes quer atacar Jesus goela abaixo no inimigo, não sabe nem primeiro preparar o terreno. Meu Deus! Tem que preparar o terreno, você tem que fazer o inimigo ficar tonto. Quando você estiver evangelizando, deixa a pessoa tonta nela mesma. Começa a falar das coisas que ela não entende. Aí ela vai começar a falar: agora você quer entender? Aceita Jesus. Aleluia! O inimigo fez a vida dela na hora. Aleluia, Jesus! Eu estou contando essa história de Davi porque tem um detalhe muito importante. Quiseram dar uma armadura para ele. E a armadura de Saulo era uma armadura física. Aquela armadura representava a sua totalidade. Quem Saulo era? Não é uma armadura qualquer. Existem duas coisas interessantes. Eu não vou usar a armadura de um rei. Você é o rei, eu não sou. Isso é antibíblico. Sua autoridade foi dada para você. Você segura sua responsabilidade. Não queira passar sua responsabilidade para quem não
E a segunda coisa é que Davi já estava armadurado. Resumindo tudo isso aqui, a peça, algumas pessoas dizem que a peça mais importante da armadura é o escudo da fé e a espada. Não é? Essas duas peças é as mais ou menos. Se você tiver sem a fé e a espada, mas tiver no grego, chama-se tórax, que é cinturão. Essa é a peça mais importante, porque é ela que mantém todas as peças no lugar. Glória a Deus. Eita, Jesus. E a palavra cinturão fala assim, vamos lá, no meu texto, eu esqueço, fala assim: quanto mais, irmãos, verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, que por sinal é o mesmo Deus que nós, e na força do seu poder, e não na sua força. Revestimos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas. Nós estamos lendo um texto de um combatente. Nós estamos lendo um texto de uma pessoa especialista em luta contra o diabo. E quando ele usa o termo cilada, ele está dizendo assim: o diabo vai entrar na sua vida, ele vai criar toda uma cilada para você cair. Ele não consegue chegar em você para te tocar. Ele não consegue ver, ele vai criar uma cilada, uma armadilha. Por isso que o próprio Davi fala assim: olha, Senhor, destrói o laço do passarinheiro, armadilha. A armadilha. O diabo, ele não tem poder de entrar aqui agora e fica se manifestando que nem um louco. Ele não tem, porque aqui é a glória de Deus que está no local. Mas ele tem como chegar aqui e criar uma estratégia. Eu vou ser bem sincero para você, eu até tenho vergonha de dizer, mas eu tenho que dizer. No meu ministério, eu passei por isso. O diabo entra sutilmente, se apossar de uma ou outra pessoa, criar contendas, separativismo. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus é tão bom e a vitória foi para minha mão. Glória a Deus. Vamos lá. Contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia. Olha só, existe dois mal aí: um mal com L e um mal com U. O mal com L significa ponéia no grego, malícia, malicioso, age de maneira sutil. Eita, Jesus. Ele vai criando iniquidade, fazendo você pecar. Eita, Deus. Eu estou falando do inimigo. E depois fala do mal com U, que também é poneros, mas aí o significado significa aborrecimento. Lembra quando Jesus falou assim: tem de bom ânimo? Lembra quando Deus chega em Josué e fala assim: tem de bom ânimo? A função do Espírito Santo, a função mais importante, e depois dessa função vai se encadeando outras coisas, não é fazer você pular, saltitar, é trazer bom ânimo. Glória a Deus. Uma pessoa com bom ânimo, ela consegue ultrapassar a barreira. Glória a Deus. Por isso,
é a fé desgastando você. Depois é a depressão, você fica depressivo, começa a olhar as coisas ao redor de maneira depressiva, perde o desejo de viver. E aí quando você chega no nível máximo, cada um desses 3 níveis, também existem níveis dentro de cada um deles. Aí você é possuído. Então quando você vê uma pessoa possuída, não é que ela está endemoniada no sentido de entregar a vida para o demônio, mas é porque ela está angustiada, ela está depressiva. Então, para tirar aquele demônio de lá, é necessário tratar o emocional dela também. Aleluia. Não, a gente expulsa e sai demônio, o demônio sai. Mas o ambiente ainda continua depressivo, continua entristecido. E aí acontece que o inimigo ele vem e volta para o lugar onde ele saiu. A Bíblia fala disso também. Versículo 13 em diante, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O texto aqui não está no plural. Nos dias maus, como te ensinaram. Porque a vida do cristão que está em Jesus, que tem bom ânimo, ele vive bem, ele vive animado, ele vai passar dificuldade, mas ele tem bom ânimo. Mas o dia mau aparecerá. E quando o dia mau aparecer, é necessário que você esteja revestido com a armadura para lutar no dia mau, um dia só. Aí você fala assim: ah, mas um dia para Deus é como 1000 anos. Mas aqui não está falando de espera espiritual, está falando de espera física. Pelo menos essa parte do texto. Eu estou passando uma prova. Oh Deus, você perdeu o bom ânimo. Ah, já faz uma semana que você perdeu o bom ânimo. Já faz um mês que eu não estou legal. Porque você não perdeu o bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia! Todo mundo vai precisar de interpretar. Irmão, nós já estamos aflitos aqui. Está um calor danado. De repente você está aqui, a palavra está uma bênção, mas você está preocupado com o que vai acontecer lá em casa. Eu preciso lavar a louça do banheiro, água acabou, eu preciso lavar o banheiro e agora está um fedor. Ela não é assim. Mas quem tem bom ânimo não liga para isso. Glória a Deus. Quem tem bom ânimo, ele sabe que tem um problema, mas por intermédio do bom ânimo que está sobre a vida dele, Aleluia. ele vai vencer. Aleluia! Glória a Deus! Jesus não veio pregar poder como você te ensinaram, ele veio te falar de bom ânimo. E aí ele vai aplicando o bom ânimo de que maneira? Te apresentando o reino dos céus. Olha, aqui você vai sofrer, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele venceu o mundo, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e foi para a glória. Então toda vez que eu lembrar da glória, eu tenho que falar assim: ah, eu tenho bom ânimo, isso aqui vai passar. Glória a Deus. Está entendendo? Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Vai passar. Versículo 14 diz assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Aleluia! Irmão, eu sinto a presença dele e a verdade. Olha, eu tive um professor, eu estudei com o professor Alcione, pastor e psicólogo Alcione no Secai. Você também estudou? Ei, eu entendi. Eu também já tive no Secai. Está tudo explicado. Eu não concluí o curso, mas eu aprendi bastante coisa. E teve uma frase do Alcione que mudou minha vida. Mudou. Ele falou, uma pessoa perguntou para ele, e sobre a questão da verdade, ele falou assim: olha, irmão, toda verdade, sendo genuína, é de Deus. E a verdade genuína não está só dentro da igreja, está fora. Então, se for verdade que o Covid-19 é uma doença que tomando é verdade, tudo bem que a gente não tem acesso a essas provas, eu estou dando exemplo, mas se é verdade, é de Deus. Essa doença é uma verdade, ela é verdade, é de Deus. Uma doença é de Deus, toda verdade, toda é de Deus. A verdade sadia da verdade. Ah, é verdade
irmão morreu, é verdade? Morreu? É de Deus. Meu Deus. Ah, é verdade que vai vir uma catástrofe e aí tem prova? Tem. É genuína a prova? É de Deus. A barragem caiu lá. Caiu por quê? Porque erraram. É verdade do erro deles? É verdade genuína? É de Deus. Eita, Jesus. Está vindo agora a era da inteligência artificial. Eita, Jesus. É verdade? Aham. É genuína a verdade? Você tem prova? É de quem? O diabo não tem parte com a verdade, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. O diabo não tem parte com a verdade, o negócio dele é mentira. Então vai segurando, irmão, porque a igreja vai mudar, porque as verdades vão acontecer. Então você tem que estar com a mente voltada para a verdade. E a verdade muitas vezes vai vir de pessoas que você não quer ouvir. Vai vir de lugares que você nem imaginava. Toda a verdade, sendo genuína, sendo pura, é de Deus. Glória a Deus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Agora, como eu posso falar que eu sou servo de Deus se eu tenho medo da verdade? Eu quero aqui falar para todos, para mim, para os meus amigos, para você, para os demônios, para os anjos, para toda a esfera celeste. O cristão que tem medo da verdade não se converteu. É verdade, Jesus. Glória. Meu Deus. O cristão que tem medo de ser corrigido pela verdade não é cristão. Glória a Deus. Ah, mas aí tem que falar a verdade do jeito que eu gosto de ouvir. Lê a Bíblia se é isso que acontece. Vai lá na palavra para ver se é isso que acontece. É lógico que eu também não vou usar a verdade como arma para destruir pessoas, né? Mas eu estou dizendo que a verdade dói. Eita, Jesus. Ela cura. Aleluia. Se não não doer, rasgar, não é verdade. não é verdade. Bem lembrado. Se não doer, não rasgar, se Não não, é verdade. sangrar, não é verdade. Irmão, você quer saber se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Faça uma autoanálise para saber se você tem medo ou não da verdade. Se verdadeiro está claro. Eita, Jesus. Ser verdadeiro faz você se afastar dos inimigos. Ah, e dos amigos também. Ser verdadeiro faz você ser mal visto. Ser verdadeiro faz você ser criticado. Foi isso que Jesus passou. Foi isso que Paulo passou. Quando eles pregaram a verdade, saiam daqui. Porque a verdade, ela é desconhecida. O texto diz que Paulo foi até o Areópago e lá tinha um altar. E o altar dizia assim: agnóstico Deus desconhecido. A verdade para eles era Atenas, era Júpiter. Isso aí ninguém conhece. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus se manifestou como verdade, se revelou para Glória a você. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Filho da glória. Então, viver a verdade, meu irmão, é caminhar sobre uma ponte. Quer um segredinho que você não sabia? Quer saber de algo fresquinho? Quer? Vou te mostrar. Olha, a Bíblia fala que o povo do Egito foi batizado pela água e pela chuva. Aí tem uma teologia que chama-se batido das nuvens. É um negócio bem complicado, deixa pra lá. Moisés, ele era um tipo de Cristo naquele momento, um redentor. E ele teve a autoridade de passar entre o mar. Você já acha maravilhoso, né? Uau! Aquela muralha de água do lado direito, os judeus chamam aquilo de útero. Útero de Deus. Útero, a placenta formada de água. Quando Deus junta um homem com uma mulher, o sêmen entra
dentro do útero faz o caminho, é como se o mar tivesse aberto no útero de uma mulher. E os judeus chamam aquilo de útero. E quando Moisés fala, vem comigo, Deus abriu o mar vermelho, mas faz o seguinte, tira os cistos. Tira os cistos desse útero contaminado, ou seja, pega 12 pedras, porque quando os seus filhos lá na frente perguntar para você que pedras são essas pedras foram nós que tiramos do fundo do mar vermelho. Aleluia! Essa é a prova de que nós passamos pelo útero de Deus e se transformamos num bebê enorme chamado nação de Deus. Aleluia, Aí glória. você glorifica, aleluia, é Deus, é show de bola. Se você morresse só sabendo disso, você já ia ficar uau. Mas aí veio algo mais maravilhoso ainda. Eu não falo isso para ninguém. Isso é segredo de teólogo. Você sabe que a gente tem uma certa vaidade, tem coisa que a gente não pode mostrar. Mas para vocês eu vou mostrar. E aí nasceu o quê? Nasceu o povo de Deus. E depois o povo de Deus virou a igreja. E a igreja é representada como um barco. Aleluia! A palavra arca chama-se Tebá no hebraico, o Tecá. É a mesma palavra usada para a cesta de Moisés. A palavra arca, na sua transliteração, nos seus significados, significa palavras, anunciações. Muitos pensam que Moisés e Noé estavam construindo apenas uma arca. Ele estava construindo a palavra. Ele estava construindo Cristo. Porque as águas representam nações. A areia do mar representa a nação celeste, a nação de Deus. Por isso que Deus chegou em Abraão. Tá vendo essas areias aí? Seus filhos vão ser maiores. Então o mar representa as nações gentílicas, as nações mundanas, esse mar de gente que você vê no campo de futebol, esse mar de gente que você vê nas passeatas aí, na parada gay, é aquilo que representa. E a igreja está submersa em cima dela. Aleluia. E tudo bem, essas marés querem levar a igreja para onde elas querem, mas Jesus está no barco. Aleluia. Só que tem um momento que Jesus sai do barco e deixa a igreja por si só. E a igreja se perde. E aí o mar vai levando. E aí acontece uma miraculosidade muito maior do que andar no meio das águas. Que é andar sobre as águas. Aleluia. E aí a Bíblia vem falando que pelas suas pisaduras foste sarados. Irmão, isso é literal. Ele passou sobre a humanidade. E os seus pés furados está trazendo cura sobre esse mar doente. Aleluia. Está entendendo? E aí, nós estamos vivendo a era do afundamento de liderança. Você que está me ouvindo aí, presta atenção nisso aqui. Depois você vai ver tudo editadinho. Quem foi que afundou no mar? Pedro. Era um líder. Meu Deus. Mesmo diante de Jesus, ele não acreditou que era Jesus. Então nós, hoje, eu, pastor William, como profeta, hoje, eu estou inaugurando para vocês, estou abrindo isso em primeira mão para vocês. Nós, nesse momento que nós estamos agora, a revelação que Deus deu para mim, é que nós estamos vivendo um momento em qual os profetas, os líderes, estão afundando. Porque não creram que era Jesus. Mas tudo bem, Jesus ainda dá a mão e fala: Glória a Deus. Glória a Deus. vem, anda um pouquinho. Vai sentindo como é que é andar sobre essa autoridade. Glória a Jesus. Vai sentindo como é andar sobre o povo de Deus.
não está andando sobre esse mundo, pisoteando ele. A Bíblia fala que quando você quer fazer vinho, você tem que pisar nas uvas para poder fazer o vinho. E quando a Bíblia fala que Jesus, que pelas suas pisaduras foram sarados, é porque está transformando a uva morta em vinho. E vinho representa alegria. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, é muito gostoso ouvir isso. Mas lembra que eu falei para você que Pedro afundou? Só afunda quem não está na verdade, quem não reconhece a verdade. E a verdade é Cristo. E aí, muitas vezes, Cristo está se manifestando para você, você acha que é um fantasma. Mas é Cristo. Porque você criou um estereotipo de manifestação de Deus. Irmão, sai dessa religião. Sai dessa ideia. As manifestações de Deus não tem nada a ver com o que te ensinaram. Não é um brilho, não é um vento, não é um vulto. É muito mais do que isso. Isso é, quando você acha que é isso, você está até menosprezando o poder da glória. Glória a Deus. Jesus, ele é capaz de aparecer para você pessoalmente. Jesus, ele é o único no céu e na terra que pode trazer a existência ao que não existe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não é meio termo. E eu vou te corrigir uma coisa. Nunca mais você fala que Jesus falou ao teu coração. Não faz isso. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. O coração é a mente, é o pensamento. E isso aqui é enganoso. Mas quando você sentir algo de Deus, não vai ser no teu coração, vai ser no teu espírito. Glória a Deus. Vai arder, vai queimar. Glória. E vai ser algo tão profundo que você não vai ter dúvida de que é Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Tem muita gente que fala da verdade, mas não está vivendo a verdade. Tem muita gente que está armadurado, mas o cinturão da verdade está frouxo. E aí qualquer levantar de mão para lutar contra o inimigo, a armadura fica toda bamba no corpo. E o inimigo encontra uma brecha nessa armadura e os dardos inflamados te acertam. E o texto diz aí que a única coisa, olha só, o texto fala que o escudo da fé é para apagar, não é para bloquear os dardos inflamados. Para apagar. Irmão, uma coisa é você tomar uma picada, outra coisa é você tomar uma picada de uma agulha quente. Os dardos inflamados é justamente isso. Não quer dizer que você não vai ser atingido uma hora ou outra, mas eles não vão queimar, eles não vão se aprofundar. Porque uma coisa que a gente esquece é que um soldado sem cicatriz não é soldado. Todo soldado tem que ter cicatriz. Jesus, quando subiu na glória, ele mostrou a cicatriz ao Pai, foi por eles. Ó Pai, foi por eles. Ó Pai, foi por eles. Ó Pai, foi por eles. Cicatriz. E você quer sair ileso, quer essa teologia do sucesso, que essa teologia de tudo vai dar certo. Esses pastores coach, irmão, não tenho nada contra. Deus já me usou para curar algumas pessoas. Deus, não eu. Mas às vezes é melhor que a pessoa fica doente em Cristo Jesus do que sarada no diabo. E quantas pessoas foram saradas em Cristo Jesus e voltaram para o diabo? E tem pastores que acham bonito. Está vendo aquele irmão que está lá do outro lado? Ele congregava aqui. E quando ele congregava aqui, ele estava na cadeira de roda e Deus curou ele aqui. Que vantagem tem? Ele voltou para o mundo. Ele não está doente fisicamente, mas espiritualmente está pior. Você pode caiar. Você não curou ninguém, ô fofarrão. Você não curou ninguém. É profundo. Você não curou, você só satisfez o teu ego. Vem aqui no meu ministério que Deus vai te curar.
O diabo não cura ninguém, mas ele põe e tira. Vai doer um pouquinho que eu vou te falar. Se o pastor que diz que está curando pessoas não estiver na verdade, a cura que está acontecendo pela vida dele não é por Jesus. E se não é por Jesus, é por quem? Deus está nos convidando hoje a viver a verdade. Doa quem doer. Agora, se a verdade for escandalosa, segura. Aguenta o choro. Mas é a verdade. Não queira abafar a verdade com mentira. A mentira não consegue vencer a verdade. A escuridão, ela perde da luz. E hoje, nesse momento, você renuncie à mentira da sua vida. O seu pastor e o seu bispo, ele não vai te condenar. Quando você confessar, pedir ajuda, não é a função dele. A função dele é orar por você, te orientar, interceder por você. Então, tem coisas que a igreja transformou em escândalo, sendo que na verdade não deveria ser escândalo. Nós deveríamos estudar, buscar para ensinar pessoas. Então, se entra alguém ali, eu vou ser mais científico. Existe um caso de uma pessoa que ela, no caso científico, tá? Que ela, aos seus 50 anos, despertou o desejo de pedofilia. Despertou. Ela não conseguiu consumar a situação, mas chegou perto. Ele foi condenado, ele foi criticado, e aí começou a sentir umas dores na cabeça, e foi até o neurologista, e foi descoberto que ele tinha um tumor na região cerebral que trabalhava a excitação sexual. Ele foi tratado, o tumor foi retirado, e esse desejo fugiu da cabeça dele, sumiu. Não existia mais. Mas depois o tumor voltou, anos depois. E aí, o desejo voltou de novo. Como já sabiam que poderiam ter sido, que poderia ter sido, ele foi examinado, colocou o tumor, só que dessa vez não daria para tirar. Existe uma ciência chamada neuroplasticidade, que é a remodulação cerebral dos neurônios. Fizeram o tratamento e tal. Mas enfim, o que eu quero te dizer, baseado nisso que eu estou te contando, que nem tudo é espiritual, nem tudo é demônio. Se eu, como pastor, não tiver conhecimento científico das coisas, se eu não tiver uma visão, agora eu creio que a unção de Deus pode curar. A gente sabe disso. Mas eu tenho que ter essa ciência de que não se resume simplesmente em demônio. Não se resume. Quantas pessoas que têm problemas físicos são mais felizes do que você que está sentado nessa cadeira? Quantas pessoas, ontem eu estava vendo um vídeo de um rapaz que só tinha uma perna jogando futebol como se tivesse duas. E você tem duas pernas, quando sua mãe pede para você ir na farmácia comprar um remédio, alguma coisa, você reclama. Você está entendendo? A pergunta que eu quero fazer: somos cristãos? Eu sou evangélico? Na minha
estudar muito. Ela tem que ser a pessoa mais inteligente da face da terra. Ela tem que buscar conhecimento. Porque só com conhecimento a gente consegue separar as coisas do mundo das coisas da igreja. Porque o cobrador de ônibus não é crente, mas ele te dá uma passagem. Aquele que cuidou da doença que você tinha, às vezes era até um bruxo, mas ele que cuidou da sua saúde e hoje você está saudável. E a gente sai julgando as pessoas porque se achamos melhores, não somos. Se achamos melhores porque tivemos uma experiência com Cristo. Alguns nem com Cristo teve com a religião, mas mesmo assim ele acha que é melhor do que outras pessoas. E isso não é viver a verdade. A verdade tem a ver com justiça, um caminho justo. Verdade e justiça. Verdade mais justiça dá um resultado maravilhoso, que é o amor. O amor cura. O amor restaura. Mas só pode ter amor. Por isso que Paulo fala, é mais uma interpretação que às vezes a gente aprende errado. Mesmo que eu falasse, se não tivesse amor, de nada valeria. Irmão, ele está falando, eu tenho que viver a verdade. Eu tenho que viver a verdade, os meus passos têm que ser passos de verdade. Porque é a verdade, quando eu conheço a verdade, eu não tenho medo de amar ninguém. E muitas vezes nós cristãos não amamos pessoas porque temos medo. Porque levamos a palavra amor no sentido pejorativo, no sentido sexual da coisa, e não tem nada a ver. Amar é não querer saber do erro da pessoa, é simplesmente amar. Foi isso que Jesus fez. Jesus nunca curou ninguém e falou assim: olha, eu não vou te curar porque você é pecador. Não, vem cá. E Jesus é tão bom que ele falou assim: foi a tua fé que te curou. Fui eu não. Não, mas Jesus, não, ó, faz o seguinte: fala pra ninguém, fica quietinho. E ele ensinou que a mão direita faz esse dedo, não precisa ficar sabendo. E hoje tem gente que é usado para curar e sai levantando bandeira. Isso é verdade? Um dos princípios básicos da verdade é não usar ela como bandeira para ser algo que eu não creio. Viver a verdade, interpretar que eu preciso estar próximo, se não cuidado, se não dentro. E aqui eu quero contar lá no começo, quando eu disse para você que Noé não construiu somente uma arca, mas construiu a palavra. Agora ele construiu a palavra para quê? Falar a palavra não quer dizer que você viu. Conhecer a palavra não quer dizer que você viu. E Jesus, Ele é a palavra da vida. E a única coisa que protege contra o mundo é entrar dentro da palavra. É estar dentro dela. A armadura de Deus não é nada mais, nada menos do que um resumo do que a palavra vem dizer. Glória a Deus. Você quer ter uma vida ilesa do inimigo? Entre na palavra. Glória a Deus. Você quer ter honra na tua vida? Entre na palavra. Você quer crescer na graça e no conhecimento? Entre na palavra. Glória a Deus. Falar